Bom dia, amados e preciosos irmãos. Que Deus abençoe a todos vós que ouvem e abençoe a mim também, que por sua graça e misericórdia tenho falado um pouquinho deste evangelho glorioso, as boas novas que Deus deixou para que fosse anunciado a toda a criatura. E hoje falamos um pouquinho sobre a vaidade dos dons. Bem, o que Deus falou permanece até hoje. Não mudou e nem mudará, porquanto céus e terra hão de passar, mas as suas palavras jamais. E nós encontramos que às vezes as pessoas pensam que Deus teria que continuar fazendo aquilo que ele fez, enviando, como fez no Antigo Testamento, profetas. Mas Deus já enviou os seus profetas. Deus já deixou a Bíblia. Então, tudo que eu preciso, que você, que nós, que toda a humanidade precisa, já está escrito. Não há nenhuma necessidade de que venha alguém para revelar o que está tudo revelado. O mistério que esteve oculto desde antes da fundação, por todo o tempo, é Cristo em vós, a esperança da glória. E Cristo em nós quer dizer a unção do Espírito, o Espírito Santo derramado sobre toda a carne. Precisa de mais alguma coisa? Mas os homens às vezes acham que precisam. Acham que porque no passado, antes de Jesus vir, Deus levantou profetas, então tem que ter hoje também. Mas Jesus encerrou o ciclo dizendo: os profetas e a lei duraram até João. E desde então é anunciado o evangelho do reino e todos empregam força para entrar nele. Então, meus amados e preciosos irmãos, mas existe a vaidade dos dons, pessoas que recebem um dom de Deus, porque as Escrituras nos mostram, Romanos, que os dons e a vocação são dados sem arrependimento. Então as pessoas crescem por causa de um dom e as pessoas acham que ele é uma pessoa super especial. Mas nós encontramos nas Escrituras que Deus levantou Abraão, depois mudou seu nome para Abraão, e junto com ele Sarai, e depois mudou seu nome para Sara, e aquele casal ficou como exemplo. A missão deles, através de Abraão e Sara, levantaram uma nação que hoje é conhecida como Israel. Então, de Abraão passou para Isaque, não Ismael. De Isaque foi Jacó, e não Esaú. Prerrogativa do Senhor para trazer aquelas 12 tribos, e as 12 tribos formaram o país de Israel, 12 tribos. E hoje, Israel tem que estar anelando que nasça um novo Abraão, Israel tem que estar anelando que surja mais 12 filhos ali para restaurar Israel? Seria loucura? Agora, o que Israel deve fazer? Buscar tudo o que ficou escrito no Pentateuco através de Moisés. Deus não vai levantar um outro Moisés, um outro profeta. Ele levantou Moisés, Moisés escreveu o Pentateuco, deixou escrito tudo o que Deus quer de Israel, daquela nação queria. Deus, então, através de Jesus, levantou 12 apóstolos, incluindo Paulo,
que foi contado também como apóstolo, porquanto Judas decaiu da graça. Então não há mais nenhuma necessidade de que se nasça um apóstolo ou um profeta, diz que para revelar as coisas. Isso é loucura também. Porque tudo que eu preciso, que nós precisamos, está claramente explícito na Bíblia. Há uma necessidade de uma nova Bíblia? Isso é loucura também. Quer dizer que o povo anda caçando loucuras, estão se tornando todos desesperados. Por quê? Então, nós vamos encontrar que quando Jesus veio, ele veio exatamente cumprir tudo o que estava profetizado a seu respeito. Então, ele não precisava de criar uma nova coisa. Ele era o Cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus, então ele veio só cumprir tudo que as profecias diziam que ele deveria fazer. A Bíblia nos mostra, na carta aos Romanos, capítulo 1, Paulo escrevendo diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então havia uma profecia que nasceria um profeta. Isaías profetizou, Moisés profetizou, e assim sucessivamente, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, tudo de acordo com o que estava escrito. Então, Jesus cumpriu tudo o que estava escrito a seu respeito, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Veja bem que Jesus veio andando na trilha do que já estava escrito. E por que eu vou achar que eu posso sair fora das Escrituras, daquilo que não está escrito? Então vejam bem, vou dar um exemplo. As Escrituras contêm em Atos dos Apóstolos, o próprio Paulo também, Lucas escrevendo o que Paulo disse. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, verso 24 a seguir. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Bom, Deus já fez o mundo, já fez tudo o que nele há, que existe. Então toda a obra de Deus já foi concluída. Ele fez tudo. Mas tampouco ele é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas. Ele é o Criador de tudo. Não há necessidade, não vai ser criado nada mais. Ele já criou tudo que existe e que vai existir. E agora o verso 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. De um só. Então vem alguém que se diz profeta e que nem todos são descendentes de um só. Teve um outro aí que gerou filhos também. Uma besta dos campos, uma besta enorme, também gerou filhos, mas nem todas, a Bíblia diz que é a geração dos homens para habitar sobre toda a terra. Agora, por que então teria que levantar alguém para dizer essa besteira aí? E tem gente para acreditar.
Jesus seguiu as Escrituras. Os filhos de Deus seguem as Escrituras. Deus não precisa de fazer uma nova Bíblia, enviar alguém que já morreu. Nós compreendemos isso em Lucas, no capítulo 16, na parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e se vestia de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa, estão vendo? Do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Exclamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, preste atenção agora no que Abraão disse: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Olha o que a palavra está dizendo. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, tampouco os de lá passar para cá. Ora, como pode um homem vir, intitulado profeta do século XX, e dizer que a sua esposa, depois de morta, estava ali no quarto abraçando a ele e acarinhando ele? Então isso é anti-escriturístico, isso não combina com a palavra. E por que as pessoas ficam presas nisto? Será que é uma cegueira espiritual que desceu sobre este povo, que embora se mostrando as Escrituras não conseguem ver? Aí prossegue o diálogo. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Agora Abraão lhe diz: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés não teria sido já morto? Mas por que ele disse: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos? Porque estava tudo escrito que Moisés disse que deveriam fazer em relação aos pobres. E por que ele não ouviu Moisés, que estava escrito ali? Tem Moisés, as Escrituras. Quando você está lendo o Pentateuco, é Moisés falando. Quando você está lendo as cartas de Paulo, é Paulo falando. Está lendo os evangelhos lá, umas Bíblias tem até em vermelho. É só Jesus falando, da mesma forma. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguns dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, o que convém a mim, a todos nós? Ficar com o que está escrito. Se você não crê na Bíblia, pode ressuscitar mortos que você não vai crer também. É o que está dizendo a palavra. Então vem alguém, porque tem uma vaidade, diz que tem um dom de curar os enfermos. Eles dizem que tem, mas até hoje eu ainda não comprovei nenhuma cura. Diz que tem isso, então hoje está cheio de curadores, de curandeiros, de tantas coisas. Mas e a palavra, como que fica?
Então Deus não precisa de trazer novas pessoas, um profeta, de nada. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa está nu e patente diante dos nossos olhos. Então Elias, para revelar todas as coisas, é uma farsa. Isso não existe. Quem veio restaurar todas as coisas é aquele que Jesus disse. Elias já veio, é Mateus 17, 12. E eles entenderam que era João Batista. Mas ainda ficam crendo que Elias teria que vir de novo? Que é isto, gente? Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Graças a Deus por vós que tendes os vossos olhos abertos por Ele mesmo, para voltarem às Escrituras. Esse negócio de mortos que vêm falar com as pessoas é anti-escriturístico. Há um grande abismo entre nós e vós. Então os que estão de lá não poderiam passar para cá e nem os de cá passar para lá. Que Deus abençoe a todos e nós fiquemos com a palavra, não na vaidade ou na ilusão dos dons, porque isto perverte os ouvintes e engana. O mundo está todo enganado, pensando que o engano virá. O engano já está dentro das igrejas há muito tempo. Então, enquanto eles estão brigando contra o carnaval, eles já estão enganados quanto à palavra, porque não a obedecem, assim como aquele rico também não obedecia a Moisés e depois queria que Moisés viesse. Deus abençoe sua vida, te dê saúde, força e vigor, em nome de Jesus Cristo. Amém.